Oiê, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Esse é um vídeo que faz parte da maratona de Dia das Mães da Mônica Artes, em que a gente vai estar aprendendo esse lindo porta-recado de vaquinha, que serve para você estar usando na geladeira ou colocando na parede. Fora esses vídeos, outras parceiras também estão fazendo vídeos, cada uma em seu perfil. Os moldes dessa peça fofurenta vai estar disponível na minha página Jana Artes. Vou dar um zoom aqui para vocês focarem como essa vaquinha ficou muito fofinha. Lembrando que, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva, me siga lá no Instagram, na minha página, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Vamos então ao nosso vídeo. Aqui eu tenho as duas bases, a maior e a menor, que eu cortei no rosa e no verde, EVA de 2 milímetros. Caso vocês queiram fazer uma só, vocês podem estar usando um EVA um pouquinho mais grosso e fazer esse aqui menor. Eu vou estar fazendo sombreamento com giz pastel oleoso. Eu vou utilizar na maioria das partes o giz pastel, porque eu acho que é mais fácil e todos têm, então vocês não vão precisar gastar dinheiro com tinta. Só um detalhe que eu faço em branco nesse EVA verde, que eu vou estar fazendo com a tinta. Então, a gente vai começar a fazer o sombreamento com o giz pastel oleoso. Nesse verde água, eu uso o giz pastel oleoso na cor verde. Eu vou espalhando o giz bem na beirinha do EVA, com o próprio giz. E aí, depois eu vou começar a passar o giz também no EVA rosa. É bem facinho de fazer, é bem tranquilo. Depois, após eu estar espalhando o giz nessa beirinha, eu vou estar utilizando o lenço umedecido. Só que eu prefiro utilizar o lenço seco. Então, eu tiro o lenço da caixinha um pouquinho antes, deixo ele ficar um pouco mais seco e espalho esse giz com o lenço, tá? Vou passando aí na bordinha, espalhando bastante. Esse processo é bem fácil, bem rápido de fazer. E como eu falei anteriormente, eu optei por usar o giz pastel oleoso, porque eu sei que a maioria das artesãs tem. Quando a gente usa tinta, a gente precisa de várias cores de tinta e fica mais caro a peça nesse sentido. Então, o giz é bem mais fácil. Então, eu vou espalhando aí com o meu dedo toda essa bordinha aí para ficar tudo muito bem espalhadinho. Aí, já tenho os dois. E aí, agora eu vou fazer o detalhe com essa tinta branca acrílica. Você pode estar usando também a tinta PVA. Você vai pegar a tinta, vai pegar um pincel de cerdas duras para estar fazendo esse processo. Pega um pedacinho de EVA, pega a tinta, espalha bastante nesse EVA e você vai dando pinceladas primeiro em um sentido. E aí, depois que você terminar de fazer isso em toda a peça, você faz no outro sentido. Vai ficar como se fosse um meio xadrez, só que em branco. Esse detalhe deixa a peça muito bonita e eu gosto bastante. É bem facinho, então é só você ir molhando aí na tinta e ir passando em toda a peça. Agora, é só você pegar a sua parte verde e colar aí na parte rosa. Como eu falei anteriormente, você pode estar usando somente um EVA. A peça fica mais barata, né? E fica mais rápida também de você fazer. É só você usar um EVA um pouquinho mais grosso e aí você pode estar optando por uma cor só, ou rosa, ou verde, ou branco, ou bege, ou imitando madeira. Aí, no caso, é você quem sabe. Eu colo primeiro o meio da peça e depois eu vou colando as bordas. Vou pressionando bastante para que não fique descolada. Vou passar aí na bordinha e vou pressionar bastante. E aí, ó, a nossa tabuazinha já ficou pronta. Vamos passar agora, gente, para fazer a vaquinha. A vaquinha, eu vou estar fazendo um sombreamento com giz pastel oleoso.
Essa cor dessa vaquinha é um amarelo Candy Color. Você pode estar fazendo a sua vaquinha da cor que você quiser. Eu optei por esse amarelo, já que eu escolhi uma paleta toda Candy Color. Então, eu vou usar o giz pastel oleoso na cor marrom para estar fazendo esse sombreamento. E é a mesma coisa que a gente fez na tábua. Eu passo o giz no dedo. No caso da tábua, eu passei o giz diretamente na tábua e depois vim espalhando. Nas peças, excetuando no cascozinho e no chifre, eu passo o giz no dedo e venho espalhando, porque eu não quero que esse esfumaçado fique tão forte. Então, eu passo no dedo e venho esfumaçando. Aí, eu tô usando o marrom, nesse amarelinho. Nas patinhas e nas orelhinhas, também eu vou estar usando o giz marrom. E no cascozinho e no chifrezinho, que é um marrom clarinho, eu vou usar esse mesmo marrom. A única diferença é que eu vou estar passando o giz diretamente na peça. Eu não vou passar o giz no dedo, porque eu quero que esse esfumaçado, ele fique um pouco mais forte. Então, eu vou começar aí agora a esfumaçar o casco e o chifrinho. Então, eu vou passar diretamente e depois eu só venho esfumaçando com o lenço, que no caso já tá seco. Aí, a gente vai estar começando a montar a nossa vaquinha. Vou começar pelo fuço dela, vou posicionar aí no meio do rostinho, coloco cola no meio, só para fixar, posiciono, e aí depois eu venho somente colando as bordinhas para ficar tudo bem preso. Colo um lado e agora eu vou virar e vou colar o outro lado. Pressiono com a mão e aí ficou assim. Agora, a gente vai estar posicionando o nosso chifrinho da vaquinha e as orelhinhas. Vou aí colocar uma em cada ladinho. Vou fazer um sombreamento aí nesse meiozinho da orelhinha, pra dar um charmezinho nesse meio. Passo o giz pastel oleoso rosa e dou uma esfumaçada. Vou posicionar os chifrezinhos, um de cada lado. Vou colocar bastante parte pra dentro, para que o chifre ele fique pequenininho. Caso você queira um chifre maior, você pode estar deixando mais partes para fora. Eu prefiro o chifre menorzinho. Então, eu vou botar a cola aí na beirinha do chifrinho e vou posicionar. Vou colocar a orelha logo abaixo do chifrinho, tá? Então, a orelha pega um pedacinho do chifre e aí eu coloco aí uma orelhinha em cada lateral da cabeça. E aí, vai ficar assim, dessa maneira. Coloco bastante cola pra ficar bem coladinho. Vou agora com um lápis de cor marrom. Gente, não repara no tamanho do meu lápis, gente, porque esse lápis meu está uma vergonha, um cotoquinho. Mas esse lápis marrom é o lápis que eu mais uso. Fiz o detalhe aí da orelha, logo acima aí desse esfumaçado rosa. E aí, agora eu tô colocando o casco da patinha da vaquinha. É só botar um pinguinho de cola e vir posicionando o casco. Vou fazer isso aí na outra patinha também. Coloquei um pouquinho de cola e vou posicionar aí o cascozinho em cima. Aí, agora eu vou fazer esse detalhe aí no rostinho da vaquinha, que eu gosto bastante desse detalhe. É esse riscozinho aí no meio da cabeça. Tô fazendo também com o meu lápis de cor e vou dar uma esfumaçada com o meu
Me fugiu a palavra. Com o meu lenço umedecido. Aí, no olhinho, eu vou estar usando o olhinho 357 M Plus resinado da minha parceira Mônica Artes. Eu sou apaixonada nesses olhinhos. Eles ficam muito lindos quando a gente coloca eles nos bichinhos. Então, aí eu posicionei eles aí, um de cada lado, e vou fazer um sombreado em volta deles. Vou usar também o giz pastel oleoso na cor marrom para fazer esse sombreadinho. Vou fazer também um sombreado na posição em que a gente vai desenhar as sobrancelhas. Então, logo acima dos olhos, eu faço esse sombreado no marronzinho. Vou vir com o meu cotoquinho de lápis de cor e vou fazer um risquinho nessa parte aí da sobrancelha. Tô usando essa caneta, gente, essa caneta, o nome dela, ela é Henke. O número dela é 0,05 a ponta. Ela tem uma ponta bem fininha e eu gosto muito dessa caneta para fazer os detalhes das minhas peças planas. Vou deixar anotado o nome dela e o número na lista de materiais, tá bom? Ajuda bastante, principalmente se você não tem muita habilidade com o pincel. Então, eu fiz os cílios e a sobrancelha. E aí, eu peguei uma caneta minha seca para fazer o furinho no fuço. E com lápis de cor, vou fazer o desenho da marcação do focinho, do narizinho da vaca, né? Com o lápis de cor rosa, tá? Passo com bastante força para fazer o desenho e faço a narinazinha acima dessas duas bolinhas. Vou fazer um riscozinho no meio aí também, ó. Do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima da cabeça, eu vou fazer também no fuço dela. Fiz a boquinha eu fiz em forma de gotinha, tá? Se você quiser fazer uma boquinha sorridente, você pode fazer também. E ficou assim, bem fofa. Vou fazer agora o blush da bochecha. Vou estar usando o giz pastel cor de rosa para fazer a bochechinha, tá? Espalho bastante para ficar com uma carinha de saudável. Eu gosto bastante de usar esse giz rosa. Aí, agora eu tô fazendo um detalhezinho do fuço, que eu já havia falado que eu ia fazer. Aí, tá bem fraquinho, porque tava com bastante luz, e aí a luz impede um pouco de ver. Mas, assim, a peça ficou com bastante cor e bem bonita. Aí, gente, eu tô desenhando as manchinhas da vaca. Eu faço primeiro com a lapiseira, e aí depois eu vou vir com a tinta fazendo o desenho, tá? Eu vou usar a tinta de cucamurça, essa minha tinta, ela é da Acrylex, e vou usar um pincel chanfrado. Molho o pincel na água, tiro o excesso de água do pincel, vou colocar um pouquinho de tinta num pedacinho de EVA, tá? E vou estar espalhando essa tinta sempre com pincel úmido, tá, gente? Uso o pincel úmido porque aí ele vai deslizar muito mais fácil e vai ser bem mais fácil você fazer a sua pintura. Então, eu vou passando aí o meu pincel nessas manchinhas que eu fiz.
E agora a gente vai estar montando a nossa vaquinha na nossa plaquinha. Aí a minha vaquinha, ela tá úmida ainda, porque eu acabei de pintar, então eu tô tomando bastante cuidado para eu não borrar isso tudo. Tô posicionando aí a maneira que ela vai ficar mais fofa. Eu vou colocar um bracinho dela para trás e o outro bracinho vai ficar na frente do corpinho, tá? Eu vou colocar um pinguinho de cola no meiozinho, vou posicionar, só para prender esse meiozinho, para não sair do lugar. Vou colocar no braço também, vou posicionar sempre com bastante cuidado, principalmente se sua tinta estiver fresca, se tiver molhada, porque senão você vai acabar borrando. Então, aí, ó, eu tô posicionando com bastante cuidado, e aí agora eu vou posicionar a cabecinha. Eu amo colocar a cabecinha de lado. Então, assim, as minhas peças, na maioria das vezes, vocês vão ver a cabecinha de lado. Então, a vaquinha não vai ser diferente. Eu vou colar a cabecinha dela de lado. Então, primeiro eu tô colocando só um pinguinho de cola aí nessa base, só para posicionar mesmo a cabeça, para prender. E aí, ó, eu vou fazer o risquinho na barriga dela. O mesmo risquinho que eu fiz na cabeça, eu vou fazer na barriguinha também, porque eu acho que fica muito fofo, dá aquele arzinho de peça country. Então, eu amo. Tô reforçando aí na cabeça, e aí eu vou colar, terminar de colar a cabeça, tá? Vou botar cola, vou fixar bastante com o dedo, e aí vou colocar o outro bracinho. Na hora de colocar o outro bracinho, eu percebi que o braço vai ficar em cima da manchinha. Então, eu resolvi fazer uma outra manchinha aí no meio da barriga. Então, eu tô usando aí a mesma tinta, o mesmo pincel úmido na água e tô fazendo aí outra manchinha na barriguinha da vaquinha, tá bom? Então, ó, eu até dei um zoom aí pra vocês verem melhor. Tô fazendo essa pinturinha e vou posicionar o braço à frente do corpinho, tá? Um pouquinho acima da cabeça, pra essa vaquinha ficar bem charmosinha. Colocando cola com bastante cuidado, porque a peça ainda está molhada. Posiciono aí o bracinho da vaquinha. E aí, ficou assim. Agora, eu tô fazendo umas marquinhas na barriguinha dela, que é pra simular uma gordurinha. Eu amo fazer isso nas minhas peças. Eu acho que elas ficam bem fofinhas. Então, aí, ó, com o meu lápis de cor, eu fiz duas ruguinhas, duas em cada lado, tá? Pra fazer a ruguinha da barriguinha. Tô fazendo a luz seca. Essa luz eu fiz com giz pastel oleoso branco, tá, gente? Porque fica bem mais rápido e bem mais fácil de fazer. Então, eu fiz a luz no cascozinho e fiz a luz também no chifrinho. Tô terminando de colar a vaquinha na placa, em todas as partezinhas que haviam ficado soltas e que ainda não estava com cola. Agora, eu vou colocar a frase em cima, que é Hello, Smile. Olá, sorria. Antes, eu vou fazer aí um sombreado na parte de cima da palavrinha com o giz rosa. Essa palavrinha, gente, é aquela palavrinha cortada com faca. Se vocês não tiverem a máquina que corta, vocês podem estar adquirindo com alguém que venda, tá? Muitas pessoas vendem esses apliquezinhos. Tô colocando aí porque eu achei que deu um charmezinho todo especial na nossa plaquinha. Se você quiser colar a palavra mãe, se você quiser colar a palavra love, também fica bem legal. Vou colocar um escalopezinho quadrado, aí, tá? E um pregador. Esse pregador, gente, vocês estão vendo eu colar ele na cor de madeira. Só que depois eu pintei ele de branco, tá? Porque depois da peça concluída, eu reparei e achei que não ficou legal essa cor madeira. Então, eu pintei ele, depois da peça pronta, vocês não vão ver eu pintando, mas eu pintei ele de branco. Aí fica opcional pra vocês, tá? Aí é um lacinho cor de rosa xadrez, que eu vou colar na cabecinha da vaca para dar um charmezinho nela. Vou colar aí nesse ladozinho de fora, eu acho que fica bem melhor coladinho dessa forma. E aí é um aplique de biscuit de borboletinha. Você pode estar colocando coração, cupcake, pode colocar o aplique que você quiser, tá? Eu prefiro esse de borboletinha. Esse aplique meu é da Lud Rangel, tá bom, gente? Aí atrás vocês podem estar colocando imã, se for botar na geladeira. Eu, como não vou botar, preferi não botar nada. E a nossa plaquinha ficou pronta, gente. Ficou muito fofa, muito obrigada. Beijinhos e até a